só dar uma dimensão da importância do tema, né? Eu acho que o tema da responsabilidade dos administradores, para quem me conhece, já me viu, eu já dei duas aulas no BGC, e é um tema que sempre desperta muita atenção, e ele pega a gente num cenário bem interessante. A gente sai de pós-Covid com uma discussão até que se teve muito no passado. Puxa, a gente estava olhando muito burocracia, controles, tem que olhar para a estratégia, farol alto, e, de fato, pegar um administrador, um conselho, ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar para o farol alto, ele tem que olhar para a estratégia. Mas já nas aulas eu já vinha alertando, olha, o fato de a gente ter que olhar para frente, tem um papel nobre do conselho na estratégia das companhias, mas a gente não pode deixar nunca de olhar para a questão dos controles, para a questão desses riscos que podem acontecer, e, de repente, vem primeiro o FTX, né? O caso FTX, em que, segundo o novo CEO, não existia controle nenhum dentro da FTX, e agora, recentemente, fomos brindados aí com o caso americano, né? Escândalos corporativos, eles sempre provocam muito debate. Todo escândalo corporativo vem acompanhado da primeira fase, está vendo? Governança não serve para nada, tem tudo quanto é selo, né? Mas, ao mesmo tempo, é o próprio escândalo que faz a evolução da governança, né? Enron, WorldCom, tivemos a Sarbanes-Oxley, todos os conceitos de controles internos, comitê de auditoria, com o canal de denúncia, a própria influência do auditor independente. Depois tivemos Lehman Brothers e veio o foco na responsabilidade dos administradores. Aqui no Brasil, Lava Jato, lei de corrupção. Então, eu tenho muita crença de que a gente Richard, desculpe interromper, eu quero dedar algumas pessoas que deixaram sem querer o microfone aberto. Eu estou vendo aqui o Richard Don, a Bruna Charles, obrigado, Charles. Tá no radar. Vamos em frente, porque muita gente citando o nome deles, talvez eles percebem e desligam. Mas vai entrar outra gente. Vamos em frente. Obrigado. O pessoal da Capital Aberto está mutando as pessoas que entram com o microfone aberto. Viu, Charles? Quando o pessoal não perceber, a Capital Aberto vem em multa, tá? Obrigado. Então, o ponto que é o seguinte: então, a gente tem que... essas crises, elas geram essas oportunidades de avanço legislativo e avanço de mentalidade. O tema de hoje, a palestra que a gente vai fazer agora, não vai ser uma palestra super rápida. O objetivo é muito mais colocar todos na mesma página. Vou tratar da responsabilidade dos administradores no século XXI. Por que a gente escolheu o tema século XXI? O que nós estamos tentando chamar a atenção para todo mundo é que existe um ambiente de litigância que está vindo por aí, que está conectado com a pauta ESG, que está conectado com o mundo de transformação do capitalismo de stakeholders, shareholders, para o capitalismo stakeholder. Então, como esse conjunto de mudanças afeta a governança e, mais precisamente, a responsabilidade dos administradores. Então, exatamente por isso, eu não vou tratar hoje aqui responsabilidade objetiva, ambiental, consumidor, trabalhista, eu vou estar focado na questão societária, dos escândalos corporativos, de fraude contábil, etc. Tá? Então, sem demorar muito mais com isso, eu vou já só botar aqui no modo da apresentação. Já estou só projetando aqui para vocês. Está subindo só a... Deixa eu parar aqui, não sei porque ela não está entrando a outra. Um minutinho só, gente. Tinha entrado, viu, Richard? Ela tinha entrado, mas ela entrou... Agora vai entrar, gente. Pronto. Agora entrou, certo? Certo, entrou. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar do responsabilidade dos administradores do século XXI. Vou pular a minha apresentação, a introdução, e vamos entrar direto no tema. Tá? Quando a gente pega a responsabilidade dos administradores, a lei brasileira tem uma regra muito básica, muito simples, todo mundo conhece. Né? A regra geral é que o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que a companhia contrair, ou seja, pelos prejuízos que a companhia tiver ou quer causar a terceiro. Por quê? Porque quando eu contrato, quando eu faço uma interação com a empresa, é com ela que eu estou contratando. Eu fiz um negócio com o Banco do Brasil, é com o Banco do Brasil que eu estou me relacionando, não é com o administrador. Então, portanto, se eu tiver algum dano, sofri, eu quero entrar com uma ação de indenização, é contra a empresa que eu vou entrar. Quando, então, que o administrador passa a responder? Quando ele agir com culpa ou dolo, e que é o culpa, é imprudência, imperícia e negligência, ou com a violação de lei ou estatuto. E aí o ponto é, tá bom,
O dolo, né, gente? A gente sabe o que é o dolo. O dolo é a fraude, é a má-fé, a intenção de fazer o errado. Então, mas é a culpa? A culpa nem sempre o administrador sabe que ele está cometendo um ato que pode levar ele a ser um ato culposo, de negligente, por exemplo, e isso gerar uma responsabilidade pessoal em que ele passe a responder com o próprio patrimônio pelos bens causados, pelos prejuízos causados à companhia ou a terceiros. Então, como é que a gente mede essa culpa ou essa culpa? Como é que eu caço essa culpa? Bom, sempre primeiro ter em mente, quando a gente pega as atribuições de um conselho de administração, do administrador, ele sempre vai estar ou deliberando ou fiscalizando, né? Ou ele vai aprovar planejamento estratégico, ou aprovar um projeto relevante, ou ele vai aprovar as demonstrações financeiras, ou ele vai fiscalizar, ou ele vai fazer o monitoramento das atividades da companhia, né? Então, o que gera a responsabilidade do administrador não é se aquele ato que ele aprovou gerou prejuízo. Eu aprovei uma operação de fusões e aquisições e foi um desastre. Não tem problema. Eu nunca vou saber. O ser administrador é assumir posições de risco. A gente sempre assume alguma posição de risco. O que a gente leva em consideração para condenar ou absolver um administrador ou uma administradora é a forma como ele deliberou, é a forma como ele fiscalizou. E tem técnica para isso. A gente diz o seguinte: o administrador tem o dever de deliberar e tem o dever de fiscalizar de forma diligente, com lealdade, dentro dos seus poderes e sem conflito de interesse. Esse diligência, lealdade, dentro dos poderes, conflito de interesse, é o que a gente chama de deveres dos administradores. Esses deveres dos administradores, eles têm algumas características que vão ser importantes para a gente entender por que o ambiente de litígio conectado à pauta ESG, ele acaba sendo abraçado pela legislação brasileira sem que a legislação mude. Olha que interessante. Porque a forma como esses deveres vêm tratados na lei societária, elas são redações muito abertas, é o que a gente chama de tipo aberto, que regulam padrões de conduta. Então, quando eu falo, você tem que aprovar com diligência, você tem que fiscalizar com diligência, é um padrão de conduta. A minha conduta tem que ser diligente, né? Outra característica é que a redação da lei é uma redação mais aberta. Então, ela confere ao legislador, ao intérprete, ao julgador, uma certa liberdade. Por que isso? Porque quando eu estou analisando um caso concreto, eu tenho que levar em consideração quais eram as competências daquele administrador, ou daquele órgão que ele estava sentado. Qual o contexto em que ele teve que tomar aquela decisão? Qual o grau de tecnicidade da matéria que exige ou não pareceres de terceiros especialistas? Se tinha ou não sinais de alerta? Qual o porte da companhia? Qual o tempo? Então, o julgador adapta para ver se você foi diligente em cada caso concreto em função das especificidades do caso e esses elementos que eu mencionei. E talvez mais importante de tudo, é esse ponto que eu falo de aplicação concetânea com os valores de cada época, com a evolução da sociedade, e olha que interessante, com a evolução das técnicas de administração. Ou seja, ser diligente no passado não é a mesma coisa que ser diligente, porque o tempo muda. Então, vamos tomar, por exemplo, o famoso dever de diligência. Então, se vocês puderem ler aqui na parte esquerda, a lei brasileira é muito seca. O administrador da sociedade deverá, no exercício de suas funções, deter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Veja que é um cuidado, o administrador tem que exercer um cuidado, com zelo, com a dedicação, que todo profissional ativo, probo, honesto, costuma empregar na administração de seus próprios negócios, como se fosse seu. O que faz a gente, até na doutrina, na jurisprudência, subdividir essa dever de diligência em alguns deveres, que é o dever de se qualificar para o cargo, que é o dever de tomar decisões informadas e refletidas, que é o dever de vigiar, monitorar, que é o dever de investigar se tiver uma red flag, alguma coisa que gere nele a necessidade de intervir e assiduidade. O ponto é que a gente vive um momento peculiar da sociedade em que a gente tem o que a gente chama de uma intensidade muito maior do que era no passado. Se vocês vão lembrar, no passado, o Conselho de Administração, há 20 anos atrás, se reunia uma vez por trimestre, e era tudo bem. Hoje, é quase impensável um conselho que se reúne uma vez por trimestre. Então, saiu até uma reportagem aqui da Economist, em que ela chamou a atenção, e já tinha saído no Brasil, reportagens semelhantes, que ela chama a atenção
do incremento da demanda no colo dos conselheiros, de diretores e principalmente do conselho, né? E de onde vem esse aumento de intensidade? Ele vem de uma amplificação de temas. Então, eu sempre tive a demonstração financeira, a estratégia, o orçamento, mas eu passo a conviver com outros temas: transformação digital, cyberataque, ambiental, climático, social, retenção de talentos, reputação, racismo. Então, a gente passa a ter uma proliferação de temas que são tratados pelo Conselho. E se esses temas são de atribuição de Conselho, a gente enxerga isso no Estatuto Social, no regimento interno, se está lá é porque o Conselho tem que cobrir. Então, a agenda do Conselho ao longo do ano tem que tratar desses temas, de alguma maneira. Porque não tem nada pior para você se defender que um assunto explode e você vai na ata e não tem nada sobre aquele assunto. E aquele assunto era de atribuição do Conselho. Mas não só a amplificação dos temas. A gente hoje cobra dos administradores uma intensidade maior na análise de cada decisão que ele toma ou da forma como ele fiscaliza. Eu sempre cito esse assunto, esse exemplo em aula, mas toma, por exemplo, o caso do Banco Pan-Americano, né, em que a CVM condenou todos os executivos, a diretores e membros do Conselho de Administração, em função dos prejuízos causados ao banco. O Banco Civil também um caso de fraude contábil, tá? E os conselheiros se defenderam dizendo que não tinha como pegar fraude, e o que a CVM detectou? Que o Conselho vinha sendo alertado das deficiências dos controles internos, e que, por conta disso, não cabia mais, o Conselho não deveria mais aceitar as demonstrações do jeito que veio. Ele deveria desconfiar que aqueles números talvez não refletissem mais a situação econômica e patrimonial da companhia, dada a deficiência dos controles internos. E aí a CVM até reforça que sistemas de controles internos e gestão de riscos são essenciais para você comprovar o dever de diligência. Por que eu cito esse assunto? Só para dizer que, se no passado, você, para opinar sobre as contas, bastava você ler o relatório da administração, as demonstrações e o relatório do auditor independente, hoje não. Eu tenho que ler esses documentos, mas eu tenho que implementar ou fazer com que a companhia implemente controles internos, canal de denúncia, comitê de auditorias, sistemas de controles que me garantam, minimizem as chances de aquelas demonstrações não serem adequadas. Ou seja, eu tenho uma amplificação de temas e ter mais profundidade. Daí que a gente fala que um conselheiro deveria gastar 3 a 4 dias por conselho que ele pega para poder dar conta. Assim, né? E porque é a crítica de ter muitos conselheiros. Muitos cargos. Mas isso eu estou falando só do dever de diligência. Como ele mudou ao longo do tempo. A letra da lei não muda, mas o tempo gasto, a dedicação, quanto é o tempo para gastar, para fiscalizar ou para deliberar, é muito maior que no passado, por esses fatores que eu mencionei. Mas talvez o dever que está na lei societária, que é o dever que a lei societária fala, ela fala que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe confere, no interesse da companhia e satisfeitas as exigências do bem público e da função social. Olha que interessante. Esse é um dever que está previsto no artigo 154. Lembro que eu falei lá no começo da apresentação. Como é que eu capturo a culpa do administrador? Pela não cumprimento dos deveres de lealdade, diligência, etc. E um dos deveres é esse, de atuar no interesse da companhia, respeitada a função social da empresa. Até pouco tempo atrás, a gente entendia atuar no interesse da companhia como se fosse dar lucro, que está conectado com a pauta do capitalismo de shareholders. Quando eu dou retorno para acionista, quando eu tenho uma empresa lucrativa, essa empresa paga imposto, contrata gente, paga empregado, contrata fornecedores, que contrata gente, que paga imposto, e, portanto, eu estou cumprindo a minha missão social, minha função social, ao gerar retorno para o acionista. Aí, o que nós temos? Nós temos o impacto da pauta ESG, em que ela vem trazendo para a gente, também conectada à migração do capitalismo de stakeholders, do acionista, de shareholders, para o capitalismo de stakeholders, de partes relacionadas, a questão de que, sim, eu tenho que perseguir o lucro, não existe função social sem lucro, mas eu tenho que perseguir o lucro, mas eu tenho que perseguir de maneira sustentável, que eu perpetue a companhia e que, portanto, isso traz para a gente, conecta esse dever do administrador à pauta ESG via esse dever de atuar no interesse da companhia, respeitada a função social dela. Tá? E aí só peguei um exemplo aqui, que eu gosto muito desse, que vem da MCSA,
que até foi citado pela Price, teria que ir na pauta ESG, além de olhar, lembra, não vamos esquecer, eu tenho que olhar orçamento, demonstração financeira, matriz de risco, operações, mas olha que eu tenho que olhar social, tenho que olhar ambiental, tenho que olhar mudança climática, ambiental, rejeitos, economia regenerativa, no social, nós estamos falando de assédio sexual, moral, saúde mental, inequality de salários, então, e na governança. Então, um mundo de coisas que vai entrando. E esse mundo é capturado pela sociedade, que passa a ser mais ativista e começa a gente ver as consequências, agora que estão sentindo as vinícolas, que sentiu o Carrefour no passado, que vai sentir Americanas, né? Mas também de regulador, né? Seja criando padrões de elementos que são importantes para a empresa, para além do financeiro, então, GRI, TCFD na parte ambiental, e a FRS, as taxonomias europeias, a SEC americana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e o ISSB, que tende a ser um padrão global de divulgação ESG. Olha, para o Brasil, então, vem a CVM, a SUSEP e o Bacen, principalmente, a UISE também na B3, mas se você olhar, CVM, SUSEP e Bacen divulgaram as suas normas para as empresas que são por elas reguladas na parte do ISG. Então, você vai contratar seguro hoje, você tem que estar olhando a questão de ESG, você vai contratar empréstimo também. Então, essa questão do ESG vem de todo lado. Vem da mudança da mentalidade mundial, vem de regulador, vem da sociedade, e ainda que ela sofra um ou outro ataque, o BlackRock foi atacado porque não é dever do fiduciário, do administrador, ir atrás de função social, mas entre idas e vindas, essa pauta vai avançar. E aí começa o que a gente está chamando aí desse ambiente de litígio conectado a essa pauta ESG, conectado a essa nova agenda do empresarial mundial. Então, caso da Vale. A Vale, então, ela foi acusada pela SEC americana, que entrou com uma ação contra ela nas cortes americanas, alegando que a Vale violou, mentiu no formulário dela, que ela divulga do relatório de sustentabilidade, e a SEC criou uma força-tarefa para fazer para analisar todos esses formulários de referência, analisar todos os relatórios de sustentabilidade, e se perceber que está tendo greenwash, que está tendo informação falsa, ela está entrando com ação. Então, olha que interessante. O ambiente regulador, investidor, a própria sociedade, ela força a gente a avançar para a pauta ESG, para a parte social, ambiental, sustentabilidade. Eu passo a divulgar ao mercado o que eu estou fazendo, e a gente tem uma fase de greenwash, e agora começa a vir uma pressão de de uma cobrança para o que você fala ser o que você faz. Agora, uma ação que eu acho que vale a pena trazer para vocês, que é da Client Earth. A Client Earth, no Reino Unido, ela entra com uma ação de responsabilidade contra os membros do Conselho de Administração da Shell, porque eles não estão tratando dos riscos da mudança climática, no impacto dos negócios da Shell, como deveriam. Nós estamos falando, gente, de você ir lá nas atas do Conselho e ver quanto tempo o Conselho está dedicando, por exemplo, a risco climático. Teve lá 2 minutos de um dia. Bom, então, por uma empresa como a Shell não está tratando do risco climático, não está tratando desse risco climático, e aí ela entra com ação contra os membros do Conselho. Então, veja que uma ação direta contra os membros do Conselho pelo não cumprimento, pelo não ter dado atenção à questão dos riscos climáticos. Aí a pergunta, então, mas quem tem que olhar risco climático? Ele deveria estar na matriz, deveria estar na estratégia. Outro exemplo recente, gente, muito interessante, de assédio sexual no McDonald's, nos Estados Unidos. Por que esse é um caso que chamou muita atenção? Porque a Corte de Delaware, nos Estados Unidos, ela aceitou entrar com ação contra o diretor de RH e contra o CEO. E no caso do diretor de RH, olha que interessante, não só entrar com uma ação contra ele, porque ele também teria alguns casos de assédio, mas porque ele nada fez diante dos red flags, dos indícios de que o CEO, o diretor-presidente, também cometia assédio em funcionários, com festas no final do expediente, etc. Mas qual que é o ponto aqui? A Corte de Delaware aceita, então, o seguinte: falha quem comete o assédio, mas falha também quem é responsável
pela implementação da cultura de respeito às mulheres, de não assédio, e não olhou isso. Agora, quem é responsável pela cultura de integridade, pela cultura de ética nas companhias? Ela passa pela diretoria, mas ela passa também pelo conselho. Então, o que esse caso mostrou é que eu vou pegar não apenas quem está cometendo assédio, mas quem era responsável para criar a cultura de não assédio, e mesmo diante de red flag, de que está tendo caso de assédio, nada faço. Ao nada fazer, eu dei um sinal para a companhia que o assédio, de uma certa forma, está liberado ou não será punido. E, portanto, eu passo a ser responsável também pelo que acontece lá. Esse caso, agora, olha que interessante, esse caso, a Corte de Delaware, ela aceita a ação contra o diretor, mas rejeitou contra o conselho. Porque quem entrou com a ação falou, olha, falhou o administrador, e o diretor, e falhou também o conselheiro. E a Corte de Delaware vira e fala o seguinte, não, o diretor de RH falhou. Como diretor de RH, ele deveria estar olhando esses sinais de alerta e adotar medidas para que não se criasse uma cultura de assédio dentro da organização. Já o conselho, as cortes chegaram à conclusão que o conselho questionou, atuou, e que, portanto, como conselho, ele teria atuado. Mas se não tivesse feito nada, também teria entrado no jogo. Na época que teve o caso de racismo no Carrefour, também a mesma lógica do McDonald's a gente pode fazer para o caso do Carrefour. Poxa, mas como é que isso aconteceu? Está na matriz de risco isso? Não está? Como é que o conselho está olhando para essas questões sociais, para além, todas elas, né? Saúde mental, assédio sexual, racismo. Caso agora das vinícolas. Poxa, mas eu contratei um terceiro. Mas qual é a diligência? Como é que os sistemas de controles internos, como é que o sistema de compliance na minha cadeia de suprimentos, na minha cadeia de valor, como é que a companhia está estruturada para capturar esse tipo de risco? Ou ela não está, ou ela nada fez. Então, se ela nada fez e acusam... Então, se aparece um caso desse e eu consigo chegar que foi episódico e que a empresa tinha controles, sistemas, provavelmente você vai se defender e vai ganhar. Agora, se eu tenho um episódio desse e eu entro na empresa e vejo que ela tem uma cegueira deliberada em relação a não querer ver certas coisas, eu passo a ter problema, não só em quem praticou, ou também com quem era responsável pela implementação desses sistemas todos, né? E, claro, não tinha como a gente não chegar no caso pan-americano, da loja americana, em que a gente tem uma proliferação, nós estamos sendo bombardeados todos os dias por questões relacionadas a americanos. Agora, com a Justiça acabou de decretar a indisponibilidade dos bens do Conselho Fiscal. Até onde eu sei, entraram com ação contra os controladores de referência, contra os conselheiros de administração, contra os conselheiros fiscais. Mas por quê? Porque, no fundo, quem é que está entrando com a ação, ou mesmo o regulador, ele vai ter que entender quem falhou, né? E ele vai passar para entender qual foi o papel dos acionistas, porque uma demonstração financeira, gente, ela é elaborada pela diretoria, ela passa pelo comitê de editoria, uma empresa de esporte, ela passa pelo conselho fiscal, ela passa pelo conselho de administração, ela é aprovada na Assembleia. Então, todos os atores, e ela é auditada e ainda tem um regulador. Então, todos esses atores, eu vou querer entender se foram diligentes ou não. Então, aqui é o que a gente chama de governança clássica, né? Então, vou olhar qual foi, os acionistas votaram sem conflito de interesse, votaram de maneira diligente, teve abuso de poder de controle, não teve, etc. O conselho de administração fez papel, comitê de auditoria, a diretoria e os diretores individualmente, o conselho fiscal, as auditorias internas independentes, os investidores institucionais fizeram seu papel, o regulador CVM fizeram papel. Mas olha que aqui eu estou olhando o papel clássico, né? Tinha controle, não tinha, o assunto foi discutido no comitê, não foi, o conselho fiscal olhou, foi enganado, não foi fraude, era uma fraude capturável, se eu tivesse sistemas adequados, não era. Então, isso vai acontecer, gente, a gente vai discutir isso. E se tiver provado que alguém falhou, ele vai ser responsabilizado. Mas olha a pergunta que fica. E o modelo de negócio e a cultura? Quanto que o modelo de negócio, será que eu tinha a cultura instalada e os sistemas de controles internos capturavam, ou tinha algum indício de que poderia ter riscos associados à cultura? Por exemplo, os incentivos de remuneração, seja só da americana, mas qualquer um, seja numa companhia em que eu dei até uma olhada no site da americana, no regimento interno do conselho, se vocês quiserem olhar. Então, está lá, o objetivo principal, uma das diretrizes do conselho, maximizar o retorno acionista.
Depois, em outra passagem, ele tinha lá 35 itens de competência do conselho, e ao mesmo tempo dizendo que o conselho se reunia 4 vezes por ano, né? Reunia mais, tá? E a gente sabe que não só o americano, com várias empresas, tem uma cultura de bônus super agressivos e pressão muito forte em quem não cumpre meta. Então, quanto que o modelo, o sistema não contribuiu para a geração desse tipo de evento? Enfim, eu acho que, no fundo, era isso que eu queria trazer para vocês, como colocar o assunto na mesa, né? Trazer todo mundo para a mesma página. No fundo, o que nós vamos discutir hoje tanto no caso da Americanas, mas pode ser de qualquer empresa, né? Qual o papel dos agentes da governança? Eles cumpriram ou não cumpriram o papel? Conselho, assembleia, comitês? Eles cumpriram ou não cumpriram? Quem não cumpriu no papel clássico vai responder. Cumpriram. Mas se cumpriram, será que a gente tem como avançar na agenda de governança? O papel da auditoria independente pode aumentar, pode melhorar? Pode ficar mais claro? Então, eu tenho uma questão de quem errou e tem uma questão de evolução da governança. E eu tenho uma questão que como coloquei, é o seguinte: e quanto que eu passo a ser julgado ou não por ambientes que podem favorecer assédios, racismos, perda de talentos, ou riscos outros, como ambiental, climático, que é a pauta ESG como um todo. Então, Mitchell, era isso que eu queria trazer dentro dos meus 20 minutos. Aqui a gente tinha no máximo 20 minutos para trazer o tema, a gente realmente quer fazer muito debate para hoje. Eu devolvo, então, a palavra para você, Mitchell, e para a gente dar sequência ao evento. Muito obrigado, Richard, por todo esse contexto que você trouxe. Chama muita atenção essa forma como as responsabilidades estão sendo ampliadas. Muito importante você trazendo esse assunto sem qualquer viés ideológico, mas mostrando que existe, sim, uma transição de capitalismo de shareholder para stakeholder. Importante aquele momento em que você falou que a letra da lei não muda, mas a interpretação, né, muda sim, por conta dessa transição. E eu já queria chamar agora o Fábio para o nosso debate, Fábio, pedindo para você falar um pouco de stewardship. Queria entender como é que o investidor ele tem um papel aí atuante nesse processo de trazer a pauta ESG para a responsabilidade do administrador. Fábio, como é que você olha para isso? Obrigado, Mitchell. Eu vou me esforçar aqui para, nos próximos minutos, tentar manter o alto padrão aqui exigido pelo evento, agradecendo aqui o convite da Capital Aberto, cumprimentando aqui todos os meus colegas, Richard, Débora, Gabriela e também o público presente aqui, cheio de amigos que estão aqui nos prestigiando e assistindo aqui essa conversa. Então, eu vou trazer um pouco dessa visão dos investidores, sobre pena de ser repetitivo, à luz aqui da aula que o Richard nos trouxe, né? Mas eu queria colocar um pouco desse assunto aqui nessa perspectiva, repisando alguns pontos, sublinhando o que o Richard já trouxe aqui com grande maestria. Do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando do papel dos administradores, mas principalmente numa perspectiva de melhores práticas. E o pessoal que me conhece um pouco mais de tempo sabe que o meu background é de supervisão, né? Vindo do governo, supervisão no Banco Central, supervisão de fundo de pensão. E a gente, desde criancinha, tem essa cultura de aprender com as crises anteriores. Esse é um mantra que existe entre os reguladores. Eu sei que tem alguns amigos aqui também assistindo, não vão me deixar mentir sozinho. E tem uma primeira referência que eu já queria deixar aqui, que pessoalmente, para mim foi muito importante a leitura desse artigo para entender um pouco dessa cabeça de regulador e de supervisor, porque, querendo ou não, a gente faz essa analogia com as linhas de defesa dos modelos de supervisão interna, seja de controles internos, mas que existem dentro das companhias, né? É um artigo do FMI, chamado aqui, falando de memória, The Making of a Good Supervision, Learning to Say No, aprendendo a dizer não para um monte de coisa dentro da empresa. E a gente está falando aqui dessa figura de instigar, de desconfiar das coisas quando a gente está supervisionando. Sempre aquela postura do auditor, de não tomar tudo como verdade. E é um princípio que vale para muitas instâncias de governança dentro da companhia, né? E além, né, o Richard trouxe aqui a questão da regulação,
o que diz a Lei 6404. Então, a gente está falando aqui nessa perspectiva moderna de século XXI, que ele bem trouxe aqui, quer dizer, que é algo que vai muito além do Business Judgment Rule, quer dizer, de você demonstrar que a decisão que você tomou, você vai defender ela, muitas vezes dentro de um processo administrativo, sancionador, etc. A gente não está falando só disso. Como a gente falou, a gente está num contexto de mudança. E toda vez que eu falo nesse assunto, capitalismo de shareholder, capitalismo de stakeholder, eu gosto de fazer analogia, e aqui não vai ser diferente, com um processo de revolução no sentido filosófico, da revolução da filosofia da ciência, a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, né, quando ele fala o seguinte, pessoal, a gente está exatamente vivendo esse processo de mudança. E é um processo que a gente tem muitos sinais de que ele está avançando, mas tem hora que a gente tem um pouco de sensação que ele está dando um pouco de passo para trás. Né? Essa semana, eu posso deixar depois a referência aqui no chat também, quer dizer, um artigo importante da Economist, que menciona esse movimento anti-ESG, quer dizer, que quando você traz esse contexto de revolução acontecendo, é muito natural e tenha forças puxando você para trás, quer dizer, é um movimento que vai para frente, é muito difícil a gente ter uma visão diferente, mas as coisas estão acontecendo, né? Quer dizer, tem movimentos querendo olhar para o passado e etc. Então, eu ressalto aqui, para avançar na discussão, que a gente está falando de um movimento de mudança. E a premissa básica que o Richard trouxe, eu vou repisar aqui, quer dizer, é olhar para o papel social, no sentido expandido, que as empresas exercem hoje como sua função maior. E eu faço a contextualização aqui para o nosso bate-papo, administradores, mas eu vou me concentrar na figura do conselheiro, né? O conselheiro é o agente dessa transformação, é o agente de mudança. Aquele papo de o tom que vem do topo, de influenciar a cultura, isso aqui que a gente está falando. Quando a gente traz esse papel, chama aqui de moderno dos conselheiros, é óbvio, tá lá, olhar a demonstração, fazer aprovação, orientação da estratégia, influenciar a cultura, monitorar a performance, escolher executivos, olhar a remuneração de executivo, olhar a diversidade na composição das equipes. A gente está falando aqui de ter, enfim, esse olhar aqui para a influência das outras partes interessadas. Eu acho que eu sublinharia aqui, falando dos stakeholders, né, como talvez o principal ponto que chama atenção para essa mudança aqui de mentalidade que a gente está falando do século XXI. Quer dizer, a gente está enxergando aqui que esse papel de atuação do conselho é também olhar para a comunidade onde a empresa está inserida, é para a gente olhar a cadeia de fornecedores, os casos recentes, é a gente olhar para a estrutura da relação de trabalho, algo que quando os executivos, eu estou me referindo ao management, eles estão bastante inseridos na operação e buscando resultados, muitas vezes só de curto prazo, é o board, é o conselho que tem que exercer a sua influência com relação a essas culturas, enfim, esses aspectos de cultura para chamar a atenção aqui do management desses outros aspectos, pessoal. E investidores, que é um pouco aqui da minha contribuição, aqui de olho no relógio, né? Como é que os investidores estão se inserindo nesse debate? Eles estão se inserindo nesse debate fazendo cobranças. Cobrança de quê? Né? Eu estou numa estrutura um pouco improvisada aqui no hotel, eu estou participando de um evento de investidores aqui nos Estados Unidos, e ontem uma sessão muito interessante, na verdade duas. Uma primeira sessão onde um investidor ativista dava um pouco da sua visão, passou 1 hora dando a sua visão de relacionamento com as companhias, de como ele costuma fazer, de como é que começa, e na sessão seguinte, do board, dando um pouco de visão de todas essas mudanças que estão acontecendo. O que eu chamo a atenção aqui? Né? Que essa atuação aqui, que grosso modo aqui falando de stewardship, que foi bem a pergunta do Mitchell, né? Se dá pelo engajamento dos investidores, o relacionamento que ele mantém com a companhia. Em geral, pode começar com uma carta para o CEO, um pedido de reunião, exercício do direito de voto em assembleia, monitorar o que está sendo colocado, se é remuneração que está na pauta, se tem alguma decisão de ESG.
E eu incluiria aqui também que algumas gestoras mais ativas também estão incluindo a questão da influência como um aspecto do seu dever de investidor ativo. Então, a gente está falando de buscar a companhia para influenciar, né? E do lado das empresas, quer dizer, olhando aqui também um pouco para o chapéu dos conselheiros, e já concluindo, né, a gente enxerga aqui, talvez, o primeiro passo, olhar um pouco dessa relevância setorial. Eu quero cair na palavra materialidade, mas eu vou me focar aqui, dito de outra maneira, nessa o que é importante para o seu setor, o que é importante para, enfim, a sua atuação. Eu não vou nem discutir se é materialidade, se é dupla materialidade, é um assunto mais avançado, mas simplesmente, quer dizer, de cada setor de atuação da companhia tem algumas métricas específicas, tem um modus operandi, e o conselheiro que senta numa cadeira dessa empresa, ele precisa estar muito atento às questões que são relevantes de influência dos competidores, do tipo de modelo de negócio, enfim, de impactos socioambientais, e isso é um dever de casa. E eu concluo aqui dizendo, né, o Richard pontuou muito bem, né, que se a gente imagina que um conselheiro vai sentar numa cadeira, participar de uma reunião, tomar um cafezinho a cada mês, a cada 2 meses, e negligenciar esses todos os aspectos, ele pode até estar fazendo o cumprimento daquelas questões da 6404, da lei das SAs, mas ele está sendo minimamente negligente com todos esses aspectos modernos do século XXI que o Richard muito bem pontuou. Pessoal, eu fico por aqui em benefício do tempo e para os nossos próximos colegas. Obrigado, Fábio. Já vou passar a palavra para a Débora também. Débora, a gente quer saber, né, como é que você olha para essas responsabilidades do conselheiro nessa transição de capitalismo? O Fábio falou bastante aí, né? O que é que ele acredita ser o papel do conselheiro em questões como essa. Queria saber se você concorda com ele, como é que ficou e está o papel dos conselheiros diante de tantos episódios, né, como esses que o Richard acabou trazendo na apresentação inicial dele, né? Como é que fica a cabeça do conselheiro diante de tudo isso? Pessoal, eu também vou começar agradecendo a presença de tantos amigos, né? Eu acho, e obrigada a Richard, Gabriela, Mitchell e Fábio, né? Eu acho que esse é um painel onde nós estamos discutindo de uma maneira assim de muito alto nível. Richard, você fez assim um background absolutamente perfeito. Fábio colocou coisas assim super relevantes. Vamos tentar não ser repetitiva e adicionar coisas diferentes para que a gente possa debater. Tenho colegas que eu vi aqui presentes que com certeza têm acompanhado todos esses casos com muito cuidado e muita atenção, né? Então, vou começar dizendo o seguinte, olha, ressignificar parece ser a palavra que melhor descreve esse momento que nós estamos vivendo, ok? Como que deve ser a atuação de um conselho, o que mudou e o que podemos esperar do futuro da governança, tá? Então, vou começar assim, dizendo de uma forma simples que ajudar as empresas a melhor navegar os desafios econômicos e as mudanças sociais é papel fundamental do conselho. Parece muito simples dizer, mas, de fato, é extremamente importante, principalmente no momento de ebulição em que estamos. O que mudou, gente? O senso de urgência. O senso de urgência mudou e muito, né? Então, eu acho que assim, existe uma coisa de engajamento do conselho com as empresas, que é fundamental. Antes a gente sempre dizia, não é? Nose in, fingers out, para a gente falar sobre o respeito das várias instâncias. E, assim, eu acho que assim, a coisa hoje é, tudo bem, nose in, fingers out, mas elbows in, ou seja, vamos nos aproximar. Não é não respeitar a governança, mas estarmos engajados, estarmos próximos, tá? Em relação a ESG, a expectativa que haja mais vocalização, evidentemente. Eu diria que a parte de moldura e narrativa até que estão bastante avançadas, inclusive no Brasil. Já a entrega e a mensuração permanecem desafios, eu diria que estão sob construção,
ok? Os KPIs, quais, para você ter uma compreensão e uma comparação entre indústrias, né? Vamos lá, num conselho, o todo, ele tem que ser maior do que a somatória das partes, ok? E aí é importante se começar, provavelmente, com uma matriz de competências que vai ajudar na montagem de um CA que seja eficaz, né? A partir daí, se você tem a matéria-prima, né, a qualidade da atuação do colegiado, ele vai depender de se conseguir estimular uma dinâmica de colaboração, muito fácil falar, não é tão simples, né? Uma escuta ativa, antes de se deliberar e decidir sobre qualquer ponto, que se permita, né, uma divergência, que se ouça pontos de vista divergentes, para depois você procurar um consenso, né? Então, vamos lá, o CA, em última análise, ele é o guardião da cultura organizacional. E ele serve até quase como um ombudsman, né, no que tange a qualquer afastamento demasiado dos valores básicos, né? Por quê? Porque ele está investido em construir um capital moral. O que é isso? Valores sólidos, compartilhados, né? Um propósito maior. Se a gente não tiver isso, a gente vai estar condenado a, de repente, estar surpreendido com questões que são bem complicadas, né? Eu diria que também você tem outro papel muito importante, é ser o exemplo, ok? E isso não é pequeno, né? Espera-se de que qualquer conselheiro ele tenha uma reputação ilibada, ok? E que ele se comporte sempre de uma maneira, ele ou ela, né, correta, né, transparente, ética. Vou repetir, ética, transparente, ética. Veja bem, ele precisa viver esses valores, porque senão está fazendo ali um papel não sei qual, tá? E mostrar a consistência. Consistência, ele vai estar sempre deliberando com este foco. Não sacrificar o longo prazo, né, em prol do curto, não dar essa ênfase demasiada no curto prazo, ok? E também, ok, resultados trimestrais, nós todos acompanhamos, sabemos, o mercado, de alguma forma, vai estar premiando ou não, não interessa, mas buscar o equilíbrio entre o curto e o longo prazo é o papel do conselho, né? O papel da gestão é entregar o ano, ele tem um plano anual, ele quer entregar, ok, fair enough, mas, sabe, estar junto, fazer esse equilíbrio, que, de fato, é fundamental. Eu gostaria de ver mais exercícios de foresight, né, exercícios estratégicos nos conselhos, ver um pensar estratégico. Tá? Não é um planejamento estratégico, isso a gestão faz, consultoria faz, não. É um pensar estratégico mais presente nas discussões do CA. E o Richard colocou super bem isso, diversidade, inclusão e equidade, ESG, inovação, transformação digital, todos os temas que todos nós nesse call conhecemos bem, tá? Porém, assim, olha, o que me deixou assim, o desserviço que esses casos recentes, né, da tal varejista, faz no nosso mercado de capitais é muito grande. É muito grande, né? Será que voltaremos forçosamente à primeira linha do jogo? Eu tenho assim, a impressão de que, eu caí e voltei, né? Vamos ter que ter a necessidade de colocar foco renovado em controles, compliance, transparência e accountability, né? Por quê? Porque, de alguma vez, será que a gente se iludiu de que essas questões já estavam mais avançadas? Né? Porque eu tenho certeza que todos nós pensamos, ao menos entre as grandes empresas de capital aberto. As grandes empresas que tinham, inclusive, todos os selos que se pode saber e imaginar, a gente acreditou que esta primeira parte é condição de entrada no jogo. É condição de entrada no jogo, né? E aí eu sei que teve questionamento do papel do regulador, de outros órgãos. Agora, desculpe, o regulador colocou, as regras estão colocadas, ok? E o que, assim, eu vi uma entrevista do presidente da CVM dizendo, olha, se eu vou ter que ter o papel de enforcement, de olhar um a um,
e ter assim esse papel mais de supervisão, polícia, o nome que se quiser dar, eu vou precisar de uma estrutura, no mínimo 5 a 6 ou até 10 vezes maior do que eu tenho, né? E aí vamos entender, né, como é que mesmo um selo, o Easy que, olha, eu coloquei, eu me lembro de ter participado de uma empresa que entrou no Easy, foi super complicado. A gente teve um ano de treineiro, apanhamos para depois conseguir, e é super rigoroso, né? Mas assim, esses todos selos podem ser garantidores? Será que é isso que a gente espera? Né? Porque vamos entender como isso funciona. Muitas vezes dependem de questionários. Esses questionários podem vir de autodeclaração. Tá? Ou esses certificadores, eles precisam ter acesso aos documentos. Eles chegam na empresa, eles solicitam. Precisa ver quais são os documentos que são mostrados. Ok? Assim, falando de uma maneira bem high level, mas literalmente é esse, né? E assim, né? Isso pode parecer, sim, puxa, Débora, mas isso aí, então, é um processo falho por si só. Pode ser que sim, mas eu queria dizer uma coisa, olha, esse é o processo e o caminho natural quando a gente está falando de processos maduros. E eu vou fazer uma analogia que todo mundo vai lembrar. Vamos falar de qualidade, que iniciou nos anos 80, né? Quando a gente começava a falar em qualidade nos anos 80, todo mundo conhecia controle de qualidade. Você tinha um custo, uma linha inteira de pessoas controlando a qualidade dentro das empresas. Isso foi evoluindo, aí passamos para garantia de qualidade. Garantia de qualidade incluía todo o seu supply chain, né? Então, o upstream e o downstream, ou seja, você tinha que ter o seu fornecedor que estivesse com os mesmos valores inserido nos seus objetivos, ele estaria garantindo. Então, aquele controle que a gente tinha, ele não precisou ser tão mais rigoroso, porque estava todo mundo pensando e indo na mesma direção, fazendo parte da mesma cadeia de valor e sendo remunerado adequadamente. Tem esse ponto também. E aí nós fomos para quê? Para a qualidade total. E a qualidade total é onde entram os 3 P's: processos, pessoas, né, e produtos. Sem esses 3 P's não funciona. Então, a cultura, as pessoas, né, você ter valores compartilhados, cada cadeia, o upstream e o downstream, saber da sua importância e estar sendo remunerado adequadamente, porque senão nós estamos falando, olha, se eu estou ganhando mais, eu não estou te remunerando, de alguma forma tem alguma coisa desequilibrada, bom, aí eu não sei até onde a gente pode falar de qualidade total, tá? Esse negócio de sair do enforcement, né? Eu acho que a supervisão, e nós temos reguladores seríssimos nesse país, que são muito, muito corretos, e, olha, dão um trabalho enorme para as indústrias reguladas, e assim tem que ser, e checam, e tem instrumentos de checagem, né? Então, assim, para nós, eu diria, né, ao fim e ao cabo, nós estamos falando do quê? De escolhas e de prioridades, né? Será que será necessário voltar a ter certeza que eu vou alocar capital para garantir controles ou a execuibilidade dos planos de ESG? Né? Então, isso é que eu acho que assim, nós estamos nesse momento que tal, né? E aí eu também quero terminar sobre a questão cultura. Eu quero falar sobre alguns aspectos intangíveis que são: será que o sucesso contínuo pode gerar uma cegueira, né? Que pode ser responsável por, eu vou falar uma palavra forte, ser alguns traços de arrogância? Sabe a empresa que está acostumada a vencer? Então, ela não enxerga que ela poderá vir a ter problema, né? E que em um momento que uma organização passa do nível de excelência para um estado onde os sinais ou não são vistos, isso aí é assustador, né? Ou pior, são ignorados. Pontos cegos, gente, assim, o que eu não estou vendo, o que eu não estou conseguindo antecipar, é o que me tira o sono como conselheira. Está caindo alguma coisa no meu ponto cego? O que eu não estou vendo?
O que é que nós, como colegiado, não estamos vendo, né? E por mais que as empresas tenham processos robustos, processos absolutamente bem colocados, cuidados, várias instâncias de checagem, né? Ainda assim, estamos sujeitos a um tremendo escorregão, que nem esse, né? Não vou falar especificamente de nenhum caso, porque não é nem ético eu fazer isso, né? Mas, enfim, será apurado, estamos todos acompanhando. Quero falar que o Jornal Valor faz uma cobertura jornalística bastante responsável, especificamente sobre o caso Americanas, impressionante como eles estão todo dia com informação nova, e à medida que vem a público, sabe, eles estão acompanhando para e passo, que é mais um problema do século XXI. Qualquer crise hoje é uma crise absolutamente real time, não é? Todo mundo está acompanhando ao mesmo tempo, né? Eu acho que paro por aqui e a gente pode depois, dependendo das perguntas, falar um pouco sobre o que a gente espera como melhores práticas de governança para frente. Perfeito, Débora. Obrigado mais uma vez. Deixo aqui o convite para quem está nos assistindo para fazer perguntas também por escrito, tá? É por escrito porque estamos com mais de 200 pessoas na sala, é uma forma mais ordeira, digamos assim, da gente conseguir pegar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar diretamente para mim aqui no chat ou também podem colocar no chat aberto, tá? Antes de ler as perguntas que já chegaram aqui, eu queria acionar aqui por último, mas não menos importante, a Gabriela. Gabriela, a Richard mostrou, voltando novamente para esse contexto excelente que o Richard trouxe, né, como a cultura, né, acaba sendo o objeto de responsabilização ali. Por exemplo, num caso como o McDonald's, né, você vê ali o argumento de que a empresa perpetua uma cultura de assédio, assim como rolou com o Carrefour, a cultura do racismo. Ao mesmo tempo em que a Débora fala digamos, de um certo retrocesso, né, de ter que olhar novamente para processos que já tinham sido olhados antes, como, por exemplo, esses controles internos. Qual é a importância, né, de tentar conciliar essas duas coisas, né, controles internos com cultura, uma coisa deixada de lado por conta da outra, geralmente? Como é que você olha para isso? Bom, boa noite de novo. Vocês percebem que é desafiador, né? Falar depois do Richard, do Fábio e da Débora, sem repetir, até porque eu concordo em muita coisa que eles trouxeram, é realmente a prova dos 9. Mas o Mitchell trouxe um ponto que eu vejo como muito importante. Eu sempre gosto, quando eu acompanho esses escândalos corporativos, em tentar pensar na raiz do problema, né? Qual que é a causa, né? Por que falhou, né? Será que realmente foi uma falha de controles internos? Mas o que a gente, olhando de uma forma mais aprofundada, o que a gente pode extrair disso daí, né? E aí, conversando com algumas pessoas no decorrer da semana, eu ouvi alguns comentários do tipo, mas se eu recebesse um convite desses acionistas de referência, é um convite irrecusável, né? Da mesma forma como eu lembro lá no passado, um convite talvez do Ike Batista também fosse irrecusável para, né, a pessoa assumir um conselho numa daquelas empresas. E aí eu deixo até uma pergunta de provocação para vocês, né? Vocês costumam analisar ou avaliar a cultura da empresa na qual vocês assumirão uma posição no conselho? Vocês costumam olhar mais profundamente como vocês fazem isso? Analisando políticas, se tem ou não código de ética, de conduta, ou vocês não fazem isso, né? Isso ainda não bateu, né? Não se atentaram para esse fato, né? Porque a Débora trouxe realmente falas muito potentes e muito importantes, né? E, ao meu ver, a cultura nesse cenário todo é uma parte importante de tudo isso. E aí, falando em cultura, né? Cultura é um elemento vivo, né? É um conjunto, né, de padrões de comportamento, de conduta, que são ali encorajados, permitidos dentro daquela organização. Ela é feita por elementos formais, né? A gente tem os artefatos, que são código de conduta, políticas, né? A parte escrita, mas também ela é formada por regras que não estão escritas.
É aquela conversinha no café, é a motivação que faz com que a pessoa tome uma determinada atitude, uma determinada decisão, que muitas vezes são até mais importantes do que os próprios elementos formais da cultura organizacional, né? E aí é importante lembrar que a cultura ela é criada e sustentada por pessoas, né? Como a Débora bem colocou, e o Conselho de Administração é o guardião da cultura organizacional do seu fim último, né? A alta liderança de uma forma geral, porque a cultura ela emerge do topo, efetivamente, ela reflete as crenças, os valores, a forma, os padrões de comportamento que são ali exemplos para os demais colaboradores. Então, o Conselho de Administração tem um papel importante aí a ser pensado, né? E aí, uma organização cuja cultura não está em linha com as novas demandas sociais e de mercado, e nem orientada e alinhada ali com as transformações que a gente vem sofrendo nesse mundo VUCA, ou, enfim, de várias letrinhas, complexo, incerto, que a gente tem sentido, com certeza essa organização vai sentir os efeitos, não só no bolso, né, não só financeiramente, mas também reputacional, na sua reputação. Então, hoje a gente pode dizer que adaptar a cultura organizacional para que ela responda mais rapidamente, para que ela seja flexível, para que ela esteja em linha com essas mudanças que o Richard trouxe muito bem, é um fator crítico nesse cenário, nesse contexto. E aí a Carolyn Taylor, que veio para o nosso congresso passado do IBGC, fala em gestão da cultura, ou seja, a cultura deve ser gerida, deve ser acompanhada, né? Deve ser ali alimentada de acordo com as crenças e valores que são cultivados naquela organização. E aí a Débora traz uma provocação que tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a maioria das organizações que sucumbiram nos últimos anos, elas não falharam por fazer as coisas erradas, mas talvez elas tenham falhado por fazer a mesma coisa certa por muito tempo. Vocês já pararam para pensar nessa provocação? E aí vale lembrar, né, que os escândalos corporativos, que vão além de atos de corrupção e abarcam os danos ambientais, violação aos direitos humanos, como bem colocado pelo Richard, desrespeito ao público consumidor, não são resultado de poucas pessoas, aquelas poucas pessoas que são mal intencionadas, não se importam em fazer e tomar atitudes antiéticas, que são as famosas maçãs podres, né? A gente lembra de um estudo que fala que a composição ali da organização, ela se divide, a gente tem 10% de pessoas que são as maçãs podres, que realmente são e fazem, praticam comportamentos antiéticos ilícitos sem qualquer dor na consciência, a gente tem os 10% das pessoas que são super éticos e que não deixam de ser éticos por nada, mas a gente tem aqueles 80% ali, que são pessoas comuns, que são pessoas que têm até bons valores, que são pessoas que são bem intencionadas, e que são pessoas que se consideram honestas, que não necessariamente vão cometer atos desonestos, mas talvez por estarem num ambiente que propicie, né, ou que facilite esse tipo de comportamento, possam vir a sucumbir, né, a isso. Então, o que acontece é que algumas empresas, né, muitas envolvidas em escândalos corporativos, desenvolveram, então, um sistema de governança corporativa disfuncional, né, com uma cultura organizacional tóxica, que acaba induzindo essas pessoas comuns, que em sua maioria com esses bons valores, a se tornarem eticamente cegas, a cegueira que a Débora bem colocou na fala anterior. Né? E aí essas pessoas, a partir desse momento, e por estarem nesse ambiente mais propício, de uma cultura disfuncional, elas deixam de perceber, por exemplo, as consequências dos seus atos e também das suas omissões, no momento que vão tomar ali as suas decisões. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa cegueira ética ela é resultado de diversas pressões, né? Digamos assim, pressão por metas irrealistas, pressão do tempo, pressão de um ambiente de competição acirrada, pressão decorrente de incentivos baseados em indicadores financeiros, e por aí vai, né? A gente pode dizer diversas pressões aí. E aí, o conselho e a diretoria têm um papel fundamental, né, para a criação e perpetuação de uma cultura organizacional, seja liderando pelo exemplo ou por omissão, porque a cultura ela vai existir, né, ela vai existir.
Toda empresa tem a sua própria cultura. Então, e aí não há empresa ética com líderes que estimulem um modelo de cultura tóxica, que faz com que as pessoas deixem de atribuir importância ou dar valor a normas, a leis, as próprias políticas da organização, né? E aí, se a gente parar para pensar com relação, voltando ao tema dos escândalos, né? Os escândalos não foram causados por ausência de governança corporativa, né? Eu vejo todo mundo comentando, nossa, mas a empresa tinha governança, tinha comitê de auditoria, tinha conselho fiscal, conselho de administração. Então, os escândalos não foram causados por isso, do meu ponto de vista. Tinha políticas, tinha código de conduta, tinha leis, tinha selos, que a Débora bem trouxe, né? Mas sim, eu senti falta da existência de uma cultura ética, uma cultura que extraia o melhor das pessoas de forma voluntária, né? Voluntário é importante, né? Genuína, a partir de uma liderança consciente, integrada a uma governança corporativa de excelência, para além do check in the box, para além de cumprir as solicitações dos selos e índices todos, né, que a gente vê por aí. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte, que promover um ambiente de cultura ética genuína, né, na organização é atualmente, ao meu ver, o principal desafio global do século XXI. Sem isso, gente, não há que se falar em boa governança corporativa ou boas práticas ESG, né, sociais, ambientais, enfim. Para mim, esse, hoje em dia, é o maior desafio que as organizações vão enfrentar atualmente. Perfeito, Gabriela. Vou pedir para a Débora responder rapidamente a essa provocação da Gabriela, Débora, para eu depois abrir aqui as perguntas para as perguntas que estão chegando pelo chat, tá? A gente vai ter meia horinha para responder essas perguntas, vamos estender um pouquinho, 10 minutos o nosso evento para poder tentar abranger a pergunta de todo mundo. Mas, por favor, Débora, se você puder responder rapidamente a essa provocação da Gabi, te agradeço. Olha, eu acho que a Gabriela toca no ponto absolutamente essencial, né? Tudo começa com a ética, tudo começa com a ética. Então, e eu vou poder dizer que o IBGC está trabalhando na revisão do seu Código de Boas Práticas, é um trabalho que já tem quase um ano, foi feito, é uma verdadeira cocriação. Nós temos a colaboração e assim muitos especialistas e estudiosos de governança que estão envolvidos neste novo código. E uma coisa muito interessante, né? A gente queria assim, bom, como é que a gente faz com que esse Código de Boas Práticas seja algo que é o reflexo do futuro da governança? Então, a gente tentou e assim definimos que seria um código muito mais principiológico, tá? Evitando menos propositivo, ok? E falando dos princípios. Por quê? Porque reconhecendo que a governança é uma jornada e que cada um terá que reconhecer exatamente em que ponto da viagem se encontra para poder estar adicionando cada vez mais. E tudo começa com isso, com o princípio da ética, né? Então, Gabi, nós não combinamos essa fala, mas eu não poderia absolutamente concordar mais, né? E eu tenho, assim, a Olga colocou também um ponto muito importante, que assim não tem cultura perfeita, a governança não será perfeita, por melhor que você tenha seus controles, pode sim escapar algo, sem dúvida nenhuma, e o que tem que se discutir também é um modelo de negócio, né? E ao se discutir o modelo de negócio, vou voltar àquela questão do supply chain, né? Quer dizer, sua cadeia de fornecimento e o downstream, que é a sua cadeia de distribuição e vendas, né? Porque, veja esse caso assustador e não sei, vai ser apurado, mas essa questão de você ter uma empresa que você contratou, um terceiro, que você descobre que tem empregados em situação análoga à escravidão, olha, eu faço uma ideia que ser conselheiro de uma empresa assim, é tudo que eu não gostaria jamais, né? Então, o que eu acho que ela tem razão é essa questão do princípio,
tudo baseado nisso. Olga, você tem razão. Se o modelo de negócio né, não tem discussão, né? A discussão fica meio no vácuo. Mas do momento que a gente, olha, é um modelo de negócio que faz sentido, que consegue remunerar de forma justa todos na cadeia, né? Dali para frente, aí sim a gente pode falar de todos esses conceitos que a gente tem falado aqui. Perfeito, Débora. Richard, Fábio, Gabriela, vou começar aqui a selecionar algumas perguntas que a gente recebeu, tá? A primeira veio do Arthur Neves. Ele pergunta o seguinte, né? Qual será o maior desafio aplicar o ESG, principalmente o S, em maior intensidade, num país que possui uma das maiores concentrações de renda e de acesso à propriedade? Vale lembrar aqui uma reportagem bem interessante que saiu e que, inclusive, a Débora chamou atenção para isso, né? O risco sacado, que é essa operação, né, que acabou levando a essa situação das Americanas, também é conhecida como uma operação que acaba comprimindo muito e atingindo muito os pequenos fornecedores, né? Então, juntando essas duas informações, passo aí essa pergunta para vocês. Não sei se... Acho que o Fábio já desmutou aí o microfone dele. Fábio, então, por favor, fique à vontade aí para começar a responder. Richard, você quer? Eu posso pilotar aqui tranquilamente, mas não quero ser delicado, por favor. Não, pode falar, eu complemento se for o caso. Maravilha. Eu vou pegar, então, 2 pontos aqui da pergunta do nosso colega, né, os desafios aqui do ESG, e vou fazer o link aqui com a discussão de escândalos corporativos, que é também um subtema aqui do nosso debate hoje. Tá? Eu vou fazer referência a um artigo recente no Valor Econômico, do editor Fernando Torres, que ele chama atenção para o papel do chato. O chato é o conselheiro que vai na reunião, levanta a mão, que instiga, que pergunta, que demanda e que traz na próxima reunião e eu quero saber. Esse é o papel do chato. Então, quando você me pergunta desafios do ESG, você trouxe aqui a questão social e tudo, mas eu acho que precisamos de mais chatos aqui no mercado brasileiro. A gente sabe, né, dos excelentes quadros aqui como associado do IBGC também, preciso enaltecer o papel que ele cumpre aqui no Brasil, vi a figura do Pedro Mello, qual o cumprimento aqui. A MEC tem um papel importante, sobretudo aqui com foco nos investidores, mas a gente precisa enaltecer um pouco dessa cultura. E quando a gente fala dos escândalos corporativos, não quero me estender, mas o pessoal sabe que a gente tem múltiplas causas, eu faço sempre a analogia aqui do acidente aéreo, e ele sempre deixa lição aprendida. Um primeiro ponto de lição aprendida que a gente tem nos escândalos é, tudo bem, vamos incorporar, mas não vamos cometer o mesmo erro. E aí eu chamo a atenção para uma publicação que a MEC fez em parceria com a CFA Society no ano passado, onde a gente destrinchou o caso de governança das empresas do Grupo X. O pessoal fez referência aqui, a Débora fez referência aqui ao Ike Batista, ao Gabriela, e a gente destrinchou lições aprendidas de governança que foram deixadas. Pode tanto lá no site da MEC quanto da CFA Society, vocês vão achar esse material, né, onde a gente diz o seguinte, olhando para casos recentes, né, que ainda não foram julgados, né, a gente tem toda vez que está no meio de uma discussão dessa, e não é por acaso que o regulador tem um distanciamento para fazer o julgamento do processo sancionador, né, para olhar aquelas responsabilidades que o Richard trouxe. Agora, neste momento, é muito difícil, ou dito de outra maneira, é fácil a gente apontar o dedo, mas é difícil a gente encontrar efetivamente quais foram as causas. Tá? É importante que a gente saiba separar, né, uma situação mínima de fraude de uma situação de eventuais negligências múltiplas acumuladas de várias instâncias de governança. Eu sei que tem uma colega aqui, muito especialista aqui no mundo da Previdência, a Aparecida Palharini, vi que ela está aqui, né, que ela sabe muito bem do que a gente está falando, porque quando a gente entra na seara de fraude, a gente está falando eventualmente, de pessoas que podem ser considerados gênios do crime, que podem distorcer o papel da auditoria externa. Não estou, digamos assim, reduzindo ou simplificando ou de atenuando, mas pode distorcer o papel da auditoria externa, pode distorcer a atuação do Conselho, pode distorcer do Conselho Fiscal. Então, a gente precisa ter certeza de que é disso que a gente está falando. Eu só vou deixar um cumprimento aqui, em benefício do tempo, e concluo, né?
uma referência também ao Código Brasileiro de Stewardship, mais uma parceria da MEC com o CFA, onde a gente estimula os investidores a buscarem o seu papel, também tem lição aprendida para eles, de ir lá cobrar a empresa, de instigar, de mandar uma carta para o CEO, de cobrar todo mundo. Eu faço referência aqui para os colegas presentes aqui na sala. Eu vi que a Ana Siqueira, CFA, grande entusiasta, que está ajudando pra caramba lá no projeto, Geraldo Ferreira, e deixo um cumprimento para a Patrícia também, que tem participado desse processo aqui, pessoal. Eu queria, Richard, se você permitir, eu quero fazer uma provocação, porque a pergunta do Arthur é muito importante, Arthur, porque as questões sociais geralmente são as mais difíceis de tratar, porque o social, né, quando a gente fala de questões sociais, abrange um universo de coisas, né? O social não é só diversidade, equidade e inclusão. Dentro do social, a gente tem questões relacionadas à saúde mental, a gente tem questões relacionadas a impacto nas comunidades, a gente tem racismo ambiental, a gente tem lei geral, proteção de dados e privacidade de dados. Então, assim, as questões sociais são muito amplas e, por consequência, são realmente muito difíceis de lidar. O importante é a gente ter a consciência de que está tudo interconectado, né? Quando a gente fala em impactos climáticos, quem são os que mais sofrem com os impactos climáticos? Né? São as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade. Né? Por isso que a gente fala em racismo ambiental. Então, eu acho que o exercício que nós, como líderes e conselheiros de empresas, precisamos fazer, e aí é uma provocação até, deixo para vocês, faz sentido, por exemplo, as empresas hoje refletirem em seus quadros a mesma desigualdade que a gente vê na sociedade? Faz sentido a gente ver a quantidade, os incentivos financeiros que são dados, né? E aí que geram muitos escândalos corporativos vis-à-vis o que aquele trabalhador da base está ganhando? Faz sentido essa diferenciação? Faz sentido esse esmagamento? Enfim, deixo essa provocação aí só para complementar a parte da questão social. O Mitchell, essa questão do S também, eu acho que tem que levar em consideração o seguinte: ela está vindo pela primeira vez forte com a agenda ESG. A gente teve uma evolução brutal da governança a partir do Enron e World Cup. De novo, crise impulsionando a evolução da governança. Eu não me iludo, aliás, eu vejo um escândalo corporativo, eu olho para ele naquela efervescência, mas para mim é muito fácil enxergar, nós estamos num ambiente muito melhor que estava no ano 2000. Então, a gente olha os casos, mas tem muita coisa que não aconteceu por conta da evolução. E esse escândalo vai fazer a gente olhar para frente. Então, eu acho que a governança evoluiu muito forte a partir da World Cup, etc. O ambiental, que hoje, inclusive, muda para o ambiental climático, tem evoluído muito nos últimos anos e chegou, na minha vez, a vez do S. Casos como Carrefour, vinícolas, esses casos vão gerar um forte debate sobre o papel dos administradores em casos, e é por isso que você vê o caso do McDonald's, em que o diretor de RH é pessoalmente responsabilizado, vai ter que se defender na justiça, não pelo assédio que ele fez, que ele está respondendo, mas por ele ter permitido um ambiente de assédio de boy club, que ele chamou, dentro da empresa. Para onde é que estava? O Red Flag não fez nada, eu volto os olhos. Então, acho que essa questão do S vai vir também por essa porta. Mitchell, temos mais perguntas aí, né? Temos sim. Inclusive, uma afirmação que você fez agora, Richard, acho que responde em partes à pergunta da Ana Malvestio, né? Que ela pergunta justamente, né, se a gente está assistindo de novo com o caso Americanas, o mesmo que aconteceu com o Enron, o WorldCom, se estamos no mesmo lugar ou muito distante da dimensão ESG desejada. Eu acho que você acabou respondendo já essa pergunta, né? E tem, lógico, muitas perguntas relacionadas ao caso Americanas aqui, Richard e os demais panelistas, que, assim, algumas, inclusive, são exercícios de futurologia, né? Que acho que a gente pode deixar para discutir isso em outro momento, até quando as coisas estiverem mais definidas sobre o que aconteceu de fato. Mas, por exemplo, o Fábio Coimbra fez uma pergunta específica para você aqui, né? Qual que seria a responsabilidade de conselheiros
tanto administradores e fiscais, membros de comitê de auditoria, num caso como Americanas. Obviamente, né, falando que não sabemos todos os dados e fatos. Mas o itinerário, Fábio, obrigado, mas o itinerário é o mesmo, tá? Não muda. O julgador, o investigador, o roteiro da acusação é sempre igual. Do que nós estamos falando? Fraude. Fraude em relação ao quê? Às demonstrações financeiras. Quem é que tem o papel de elaborar as demonstrações financeiras? É a diretoria. Então, eu vou olhar o papel dos diretores, todos, no processo de elaboração. Naquele ponto, que tipo de alerta, os sinais de alerta estavam sendo dados? Seja no caso da CVM, que vinha divulgando lá alguns alertas, e dentro da companhia, de repente, eu vou achar um e-mail, uma fala, alguém que vinha alertando. Qual foi o papel do comitê de diretoria? Quanto tempo ele dedicou ao longo do ano ao assunto? Que tipo de perguntas ele fez? Qual foi o papel do Conselho Fiscal? Quantas vezes ele se reuniu? Quantas vezes ele questionou aquele assunto? Se aquele assunto do risco sacado, dados os alertas da CVM, tinha sido objeto de pautas específicas, ou ele sequer foi discutido? Como é que o Conselho de Administração recebeu todo esse material que vinha do COAUD e que vinha da diretoria, e que tipo de exercise, que tipo de oversight, que tipo de monitoramento ele fez? Faço o convite a vocês para olharem, por exemplo, não ligando necessariamente a isso, mas eu fiz esse exercício de olhar todas as atas da Americanas de 2022. Todas. E listei, fiz uma tabela. Começa pelo fato de que o regimento interno do Conselho de Administração da Americana diz que o Conselho se reúne uma vez a cada trimestre. Eu não consigo nem entender como isso foi parar dentro do regimento interno. Uma empresa desse tamanho. Se você pegar a pauta da Americana e você limpar a aprovação de stock option, e limpar a aprovação de debêntures, e tirar um pouco a incorporação, quase sobrou uma reunião para aprovar um conjunto de políticas, aprovar a política, o código, e uma reunião para aprovar a demonstração financeira. Claro, pode ter tido outra discutida que não foi para a ata, mas eu acho que qual o papel, qual a diligência exercida. Então, essa questão que eu chamo de governança, de a responsabilidade clássica, porque aí sim, esse ponto da Americana se conecta muito com a EMA, é fraude contábil. É fraude contábil para quê? Para gerar lucro, para gerar retorno, gerar dividendos. E aí, o meu ponto que eu coloco para ler, isso é um clássico, tá? Isso vai acontecer. E todo mundo vai olhar também o papel do auditor independente. O auditor independente falhou, que, aliás, nós temos que ver também a própria evolução. Essa questão do auditor independente é muito mal debatida no Brasil. Temos perguntas, inclusive, sobre isso aqui, viu, Richard? Mas, Omite, então, e aí os outros podem até responder essa questão do auditor independente, do papel dele, é bem importante a gente falar aqui. Mitch, eu vou colocar essa do auditor independente no que eu chamo de segundo bloco. Então, o primeiro bloco, eu vou apurar a responsabilidade de todo mundo a partir da atribuição. Então, está lá no regimento interno. O COAUD, o que ele tinha que fazer? Está no Conselho Fiscal, o que ele tinha que fazer? Ele fez com diligência, gastou tempo, dedicou tempo. Se não fez, isso é cara e crachá. Né? Segundo papel é esse, por exemplo, da evolução do papel de cada um desses órgãos. Né? No caso da auditoria, o auditor não é investigador de fraude, mas cada vez mais o auditor está sendo demandado a avançar nessa pauta. Então, primeiro, o mercado precisa entender até onde a auditoria vai, isso está claro para todo mundo, até para saber se não é suficiente, e que, portanto, eu tenho que ter outros instrumentos para completar esse papel. Então, o auditor independente primeiro, dentro do que lhe cabe, ele fez o que tinha que fazer, ele ignorou sinais de alerta, ele ignorou sinais, ou ele ignorou aquilo que é boa técnica. Então, isso vai ser checado. E se tiver, a CVM vai pegar e vai condenar ou vai absolver. Para além disso, qual é o papel que deveria ter? E se o papel da auditoria não vai a tanto, nós estamos com um ponto cego, nós estamos com um vácuo. Que a fraude não. Então, a gente tem tentado com sistemas de compliance, integridade, isso tudo é para pegar canais de denúncia. E aí que entra o meu último ponto. Mas a cultura, a questão da modelo de negócio. Dentro de uma pauta ESG, dentro de uma pauta de stakeholders, até que ponto é um ambiente em que eu estimulo, o ambiente é todo feito para a busca de altíssima lucratividade. A altíssima lucratividade, gente, nos leva a altíssima margem. A altíssima margem nos leva para reduzir salário e esmagar o fornecedor, ou a cadeia para a margem aumentar, ou posso ir pelo lado da produtividade. Que modelo eu estou escolhendo? Que incentivos estão sendo colocados na mesa? Então, acho que essa questão da responsabilidade ela vai passar por analisar, confrontar
o que era esperado de cada um desses órgãos, se eles efetivamente fizeram, não, inclusive do ponto de vista qualitativo e quantitativo, olhando a quantidade de atos, Wikipedia, etc., vai passar por esse olhar eu falo dessa, se teve algum indício, algum red flag que foi colocado para o conselho que foi desconsiderado, e vai passar, e não mais do ponto de vista de responsabilidade, mas até que ponto a cultura influenciou isso, e sinais de alerta foram dados em relação à cultura que não foram trabalhados, foram ignorados propositadamente pelo conselho ou pelos diretores, que geraram esse pavor de não atingir o resultado, seja porque eu vou deixar de ganhar muito, ou porque a cultura também é de muito ostracismo e punição de quem não atinge a meta. Então, eu preciso ficar milionário e eu não posso ser esculachado, escorraçado, sair. Então, quanto que isso contribui para esse modelo? Então, acho que, do ponto de vista de responsabilidade, vai passar pelo clássico, que é o que o Fábio falou, e vamos passar para uma discussão de evolução da governança. E dos modelos de negócio. Eu vou ser investidor numa empresa que prega o modelo X, eu sei que eu pego um fornecedor e esmago ele a 180 dias e quebra a cadeia de valor todinha, e amanhã eu tenho um problema. Será que isso não foi responsabilidade que aprovou essa cultura lá atrás? Até que ponto se conecta a responsabilidade do administrador? Isso é o que está vindo pela frente. Então, a primeira parte é clássica. O conselho falhou, a auditoria falhou. A segunda é um novo mundo que está vindo pela frente. Fique à vontade, se me permitir só complementar, né? Desculpa, Débora, você ia falar? Fica à vontade. Não, eu só ia comentar rapidamente, né, que a extensão do caso da varejista ou dos casos concretos, a gente só vai ter daqui a 2 ou 3 anos, gostemos ou não. Vai demorar muito tempo, quer dizer, estamos falando dos tempos e movimentos necessários de julgamento de um processo administrativo, com ampla defesa, com todos aqueles aspectos de olhar preliminares, de atenuantes, de agravantes e etc., em casos dessa natureza, né? Eu não quero me estender aqui na parte clássica que o Richard, com maestria, trouxe, né? Mas a gente precisa, inclusive, né, por hipótese, se houver responsabilidade, por exemplo, do conselho, será que todos os conselheiros tinham a mesmíssima ou, de outra maneira, uma dosimetria igual para todo mundo? Sim, não, se manifestaram em ata, tem voto em separado, quer dizer, tem toda uma discussão, que é a parte clássica que eu não vou, obviamente, trazer aqui, mas dessas lições que eu acabei mencionando e não desenvolvi muito, né? A gente olha todos os casos de escândalos corporativos no Brasil ou no exterior, eles deixaram, pessoal, lições aprendidas que para o regulador, para a regulação, para as instâncias de governança, né? Estamos falando do conselho, estamos falando para a diretoria. Este caso não será diferente. Só a gente observar que nesta temporada de Assembleia, que começou agora mês de março, mês de abril, a gente já tem um olhar diferente dos itens na pauta de deliberação sobre a aprovação das contas, sobre a remuneração dos administradores, tá? E possivelmente isso vai deixar outras lições aprendidas. Só para simplificar o que eu estou dizendo, né? Imagine outras empresas varejistas que também traziam um risco sacado. Todos. No dia seguinte do caso, todo mundo com uma lupa grande para olhar se estava tudo bem e se não estava. Eu acho que esse é o efeito da lição da crise que foi trazida. Daqui para frente, né, será muito difícil a gente cometer o mesmo erro. Incorporamos, estou sendo aqui otimista, né, dizer que com todas as consequências que colaboradores, empresas, aspecto social, a gente vai sofrer ainda, o caso não está encerrado, a gente vai ter que incorporar isso como lição aprendida numa série de cadeias, seja dos administradores, seja dos investidores, seja do regulador, seja do aspecto de cultura, etc., etc. Eu posso só falar, eu vi também Fique à vontade, uma discussão da Marilza, que ela trouxe muito boa, né, citando um aprendizado da Enron, que é assim, se uma empresa está acostumada a agir, sabe assim, naquela zona cinzenta, né, não está exatamente na questão da fraude, mas ela vai buscando algum tipo de, enfim, olha, sempre eu vou me colocar quase que na beira do que é permitido, é uma questão de tempo até que haja uma escorregada, né? Então, é uma questão, isso que você falou, Richard, assim, veja, se o meu modelo de negócios depende de eu
praticamente cortar o oxigênio do meu fornecedor, tem algo errado, né? Ou com o meu modelo de negócios, ou com o meu fornecedor, que eu estou num cara muito pequeno que não consegue fazer, né? Ele não está conseguindo manter a força, né? Existe uma simetria de forças entre eu, empresa, e fornecedores. Então, tem muitos aspectos nesse que antes de chegar na fraude, a gente tem que, né, esse foi o aprendizado da Enron e que infelizmente a gente esqueceu, né, assim, espera aqui, quais são os red flags que estão aparecendo antes, que ninguém foi ver, né, assim, e aí só uma outra coisa, tem que ter muita coragem de ser whistleblower, né, gente? Vamos pensar, né, todo mundo lá falando da crise do sistema financeiro de 2008, Dr. Michael Burry, né, o único do Big Short, que dizia, olha, não faz, essa conta não fecha, tá errado, e ele foi ignorado por tanto tempo, né? Então, assim, eu não sei se tinha, mas pode ter tido pessoas que diziam, gente, isso aqui não está certo, e são, né, ignorados. Aí, o que eu digo aí está na hora de a pessoa pegar o boné, né? Você está num lugar onde os seus valores não batem com a organização que você está, é melhor sair antes que realmente dê problema, né? Débora, mas aí você botou duas coisas aí na mesa. A primeira, você falou desses sinais, né? Uma pessoa fala ou outra, é o que o regulador usa para pegar, ó, foi alertado e nada fez. Essa é a pior defesa que um administrador tem que fazer, quando ele se depara de que foi alertado e nada fez. A extensão desse alerta, de como ele chegou, ela realmente vai determinar quem vai ser condenado nesse jogo e quem vai ser absolvido. Perfeito, gente. Vamos passar para a próxima pergunta, que a gente só tem 10 minutinhos, tá? É uma muito boa aqui da Cíntia Silveira. Ela mandou aqui novamente, mas ela tinha mandado mais cedo essa pergunta, perguntando se, independentemente do caso Americanas, o quanto o regulador deveria ser responsabilizado por não definir de forma clara como as operações de crédito de risco sacado deveria ser contabilizada. Eu acho que essa vai para o Fábio, né? Eu talvez faça que saia em defesa do regulador, dos reguladores, no seguinte sentido. Vou contar um pouco de uma história que parece até engraçada, do meu período de chapéu de regulador. Eu me lembro de um evento que eu fui participar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, num auditório cheio, e enfim, entidade daquele estado tinha passado por um problema muito sério recentemente, na época da apresentação. E aí um administrador na plateia levantou a mão. Ele era, depois eu soube, um administrador da companhia que tinha passado por toda aquela dificuldade, e ele perguntou o seguinte: mas, Fábio, uma pergunta para você, como é que você, na época, com o chapéu de regulador, como é que o regulador deixou que nós tomássemos essa decisão que ia afetar tanto a companhia e que trouxe tantos prejuízos? O regulador não pode deixar isso acontecer. E a gente vem trazendo aqui para o nosso caso um modelo de linhas de quem é o primeiro responsável, que foi a pergunta do Richard aqui no processo clássico. Quem é que tinha que olhar e não olhou? Quem é que fez ou que não fez? O que eu estou querendo dizer com isso, sendo repetitivo, é de que possivelmente o regulador tem também, como naquele caso tinha, um dever de casa para ser feito. Vai ter que ter uma lupa um pouco melhor, vai ter que direcionar o seu olhar, mas possivelmente não é aquele onde a gente vai imaginar que a responsabilidade, né, vai recair sobre o regulador, a responsabilidade maior sobre o regulador. Certamente vai ter lição aprendida, mas a gente não pode aqui imaginar que o regulador teria a sua missão de fazer isso em primeiro lugar. Eu tenho esse entendimento. Fábio, agora se eu puder, uma notícia quente aqui para vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Os reguladores estão sofrendo pressão também, então a pressão não vem só contra as empresas, tem uma ação quentíssima agora nesse ambiente de litigância que o Richard trouxe também. A mesma organização lá em Londres que entrou contra os conselheiros da Shell, entrou contra o regulador, o Financial Conduct Authority, alegando o seguinte, eu vou ler aqui a notícia de fevereiro agora, desse ano. Uma das obrigações dos reguladores
né? Uma das principais obrigações dos reguladores é proteger os investidores. E faz parte dessa proteção assegurar que as empresas que aplicam para serem listadas na London Stock Exchange apresentem, né, o disclosure das informações adequadamente relacionadas aos riscos da empresa, inclusive os riscos climáticos. E aí eles entraram contra o FCA, porque o FCA aprovou o prospecto da Ithaca Energy, e eles alegam que o prospecto falhou ao dar para o mercado as informações adequadas relacionadas aos riscos climáticos que a empresa está enfrentando agora atualmente. Então, você veja que até essa visão, né, de que o regulador tem um limite de atuação, enfim, por falta de estrutura, ou, enfim, por atribuições próprias, até isso está mudando, porque a gente já vê agora esse movimento lá no Reino Unido de uma organização sem fins lucrativos entrar contra um regulador, né? Legal. O Gabi, eu vou correr aqui com mais duas últimas perguntas, tá, pessoal, para a gente tentar responder. A Helena Sete Câmara perguntando, já que você falou até de legislação internacional agora, Gabi, ela pergunta o seguinte: gostaria de convidar a debate a diferença entre a atual legislação brasileira versus a CSRD da União Europeia, em que há menção de responsabilidade do board e management. Na Índia, por exemplo, há até determinação de lucros direcionados à CSR. É essa a tendência? Quais as perspectivas regulatórias brasileiras nesse tema? Vocês têm 2 minutos para responder. Vai lá, Richard. Não, eu estava falando assim, nós estamos recebendo novas regulamentações ESG, climática, ambiental, de todo lado. A SEC americana soltou, baseada na TCFD, uma regulamentação de 500 páginas de audiência pública. A Europa tem essa mencionada, tem os próprios standards, GRI, o ISSB. Então, o que eu acho é o seguinte, existe uma pressão da sociedade que muda, ela influencia o regulador. O regulador, num primeiro momento, está igual barata tonta, ou seja, a gente não sabe qual é o standard, está vindo essa da Europa forte, está vindo dos Estados Unidos forte, e o Brasil começa a entrar também. Normalmente, mais detalhista é sempre o Banco Central. O Banco Central pega as 5 resoluções de ESG do Banco Central, vai no detalhe, quero que você olhe o risco ambiental, climático, social, fora os outros todos, controles internos, etc, etc. A CVM mais principiológica e a SUSEP também na mesma linha. Então, agora, então a legislação brasileira, ela vai capturando, mas o que provavelmente vai acontecer no mundo é que, se você olhar uma empresa brasileira que vai implementar ESG, é melhor você começar a seguir os estándares internacionais, GRI, SASB, TCFD, que vai desaguar no ISSB. E todas essas novas regulamentações europeias, América SEC ou União Europeia, vai puxar a regra do fornecedor de produtos para lá. Aí tem uma mistura de ESG, tem uma mistura de barreira comercial, tem uma guerra geopolítica mundial, inclusive quando a gente fala de cobrar, fazer um gancho disso com o papel do administrador e do conselheiro. O papel na matriz de risco, né? Inclusive dos riscos pós-pandêmicos, guerra na Ucrânia, quebra das cadeias de fornecedores, guerras tarifárias e barreiras não tarifárias, essa questão do ambiental, climático, social como regulamento, inclusive para fornecimento de produtos. Então, eu tenho que estar com tudo isso no radar e o legislador brasileiro está vindo atrás, meio que pegando de carona isso tudo, mas isso vai ser meio padronizado. Pode olhar a regulamentação brasileira, a resolução 59 da CVM, Mitchell, ela inclusive fala, me diz qual o padrão que se adota. Se ele é padrão universal, e claro, você vai bater no GRI, no SASB, no ISSB. Então, eu acho que essa questão desses normas de ambiental, social, climático, também citaram o outro aqui, a BNT, não sei onde, estão todas mais ou menos convergindo para o mesmo lugar, e cabe a nós, que estamos nas empresas, na matriz de risco, olhar o que isso significa para mim no futuro, na colocação dos meus produtos, no mercado, ou às vezes até na contratação de fornecimento. Então, eu acho que
A legislação brasileira está indo bem, tá? Eu não vejo problema e ela não deveria se antecipar criando suas próprias regras. As regras que estão vindo, não está difícil de consolidar e de fazer um alinhamento, tá? Perfeito. Infelizmente, só temos tempo para mais uma pergunta aqui. Queria até pedir desculpas, a gente está com um público de altíssimo nível aqui hoje, muitas perguntas super elaboradas chegando. Infelizmente, o tempo foi nosso inimigo hoje. Mas, Débora, para você, essa última pergunta aqui, tá? Eu ainda vou embutir uma pergunta bônus. A pergunta que chegou do Leonardo Silva é se é possível o Conselho de Administração detectar fraudes realizadas pelos administradores. E a minha pergunta, bônus, é um tema que eu acho que é muito importante a gente falar aqui antes de encerrar, sobre o overboard. Diante de tudo isso que está acontecendo, existe aí um número-chave de conselhos que um conselheiro deve atender, que a cobrança agora aumentou também, né? Vamos começar com a segunda, que é mais fácil. Eu acho que sim, né, claramente. E eu enxergo para frente que a gente se envolva com menos conselhos, mas que, de fato, esteja muito próximo. Claro, você tem que acompanhar o setor, evidente, acompanhar a empresa, estar junto, estar muito envolvido. E, olha, eu talvez não tenha assim, uma capacidade de me organizar tanto, mas eu não sei como quem está em 7, 8 conselhos, né, acho um pouco difícil. E a não ser que sejam conselhos que se reúnem a cada trimestre, coisa que também acho pouco, né? Enfim, mesmo tendo todos os controles e tudo funcionando, mesmo assim, eu acho que para estar próximo poderia ter uma frequência maior. Então, essa questão de overboard, acho que sempre se falou nisso no IBGC e é uma questão sim. E em relação a se o conselheiro consegue detectar uma fraude, é uma boa pergunta. Eu acho que assim, os comitês, seguramente um belíssimo comitê de auditoria, um belíssimo comitê de riscos, até um bom comitê de pessoas que trabalhe além das questões de remuneração, nomeação e governança, fale de talentos, de cultura, de sucessão, pode estar de alguma forma contribuindo. Agora, idealmente eu adoraria dizer que sim, claro, os conselheiros pegarão, mas acabamos de ver N exemplos onde não pegaram, né? E esse é um pouco do risco, né, de ser conselheiro. A gente tem que criar... Pode falar, Richard. Não, pode falar. Tem que criar essa questão de confiança. Não, é só isso. Assim, criar o conselho, acima de tudo, com a gestão, precisa ter esse ambiente de confiança, né, de se poder fazer perguntas mais difíceis e, se não forem respondidas na hora, ir atrás depois, né? Eu quero crer... Quem foi que disse? O Fábio falou do chato. É por aí, né? Vou citar a Sandra. Todo conselho precisa ser um lugar de intenso desconforto. Não é uma reunião de amigos, né? Não é. Você tem que estar o tempo todo desconfortável, dizendo o que é que eu não estou vendo aqui, né? Mas eu acho que essa pergunta está para responder. Bom, primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você viu umas 200 perguntas de auditoria independente. Não é verdade que a auditoria independente não é punida. Tem dezenas e dezenas de punições na CVM contra o auditor. Mas dezenas, tá? A questão é entender o papel dele, e aí onde ele errou, e aonde a gente acha que ele deveria ir, que ele não é. O papel dele e qual é a lacuna que tem no sistema. Mas a questão de fraude, eu acho o seguinte: nunca vai ser impossível você nunca ter fraude. Porque quem frauda com sofisticação sabe como é que a auditoria trabalha, sabe como o comitê de auditoria trabalha, mas se o sistema de governança é robusto, se todo mundo está exercendo seu papel, e ainda no papel evolutivo, você pega, é mais difícil fazer e pega mais rápido. E aqueles casos, e o sistema só vai se completar de vez no dia que, no caso do Brasil, quando pegar a falha, ela ser punida rápido. Nós temos um problema no Brasil que demora 20 anos para acabar qualquer coisa. Isso é um problema que gera um sistema. Mas eu diria o seguinte: a evolução dos sistemas de integridade, controles internos, papel da auditoria, papel do COAUD, isso já evitou muita fraude. Isso está bem fortalecido e bem robusto, não vai evitar, mas diminui muito e aumenta a chance de pegar rápido.
E quando pega alguma coisa que realmente escapou, evolui-se na legislação, evolui-se nos controles e evolui-se na cultura de tudo que a gente falou. Que outros elementos estão favorecendo a fraude naquela. Mas evitar 100%, gente, não vai acontecer nunca, né? Essa é aquela pergunta, né, Richard, que no final é do seguinte: o board cumpriu o seu papel de instigar o management, fazendo perguntas, de colocando na parede, de questionando, de documentando e etc. Se a resposta for sim, não necessariamente o fato de pegou ou de não pegou a fraude passa a ser relevante. A pergunta que, no meu entendimento aqui, ela deve ficar é: o board cumpriu o seu papel? Né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria buscar aqui, essa resposta. E esse cumprir o papel tem duplo sentido, dois vieses, né? Um é questionamento, a pergunta. A segunda é que está em todos os manuais que vem desde a Enron. O board tem que ser o agente que demanda da gestão que adote e implemente sistemas de controle interno de gestão de riscos adequados ao porte da contabilidade da companhia, que esse sistema de gestão seja avaliado de tempos em tempos, que eventuais falhas sejam sanadas. Esse tripé é que está em tudo quanto é julgamento americano, que está na legislação brasileira e que vai ser usado agora pela CVM para verificar quem falhou nesse jogo. Ou seja, tinha red flag? Se tinha, o famoso business judgment rule. Se tinha red flag, foi ignorado ou não? O conselho estava atento a sistemas de controle. Tá bom, eu tinha realmente sistema de controle interno, ele era avaliado, quanto tempo se dedicou a ele? Então, tudo isso vai ser visto e depois vai gerar essa evolução. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai diminuindo os casos da fraude, mas falta aí alguma evolução no papel da auditoria, mas falta também a punição no Brasil. 20 anos não dá para esperar 20 anos para um caso ser julgado. Essa é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. E ainda assim, lá toda hora tem fraude. FTX acabou de explodir tudo lá. Então, perfeito, pessoal. Por aí, né? Infelizmente, né, Richard? Tinha bastante pergunta aqui. Eu queria, inclusive, agradecer para todo mundo, agradecer a todo mundo que mandou perguntas super elaboradas. Infelizmente, a gente não tinha muito tempo para contemplar todas elas. Espero que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto à medida que a governança vai evoluindo, a gente possa trazer isso aqui para falar novamente. Queria agradecer novamente você, Richard, Gabriela, por terem proporcionado esse debate para a gente, e queria agradecer mais uma vez imensamente aqui a presença do Fábio Coelho e da Débora Wright. Pessoal, muito boa noite para todo mundo que ficou conosco até agora. A gente aguarda aí os feedbacks de vocês também. Uma excelente terça-feira à noite para você, um excelente resto de semana e até a próxima. Obrigado mais uma vez, Richard. Obrigado mais uma vez, Gabriela, pela oportunidade. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigada, foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Tânia. Parabéns. Obrigado, pessoal, que assistiu. Boa noite. Obrigada. Boa noite Voltem a sempre. todos. Abraço. É o Charles aí. Tchau, Richard. Tchau, Débora. Tchau, amiga. Tchau, Débora. Tchau, Fábio. Um abração. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Muito pessoal. obrigada. Tchau, Richard. Boa Boa